sempre procuro valorizar as pessoas que me falam. Fala pessoal, o Emerson aqui, estamos começando mais um podcast Bora Fazer Barulho. Hoje aqui para me ajudar a conversar com o nosso convidado, eu tenho novamente o Marco Mascarelli. Eu, de novo. Tenho aqui o meu amigo Jefferson. E aí, galera? E o nosso convidado de hoje é o Francisco Coelho. Tudo bem, Francisco? Tudo tranquilo. Tudo bem. Muito obrigado por ter aceitado vir participar aqui do nosso podcast. Já vou pedir desculpa pelo Mascarelli, qualquer coisa que ele fizer. Eu quero apresentar meu amigo, cara. Então Fazer as honras. Quero fazer as honras. faça as honras para nós, hein? O convidado de hoje, nosso convidado aqui no podcast Bora Fazer Barulho, do meu amigo Emerson Gomes. É um grande amigo meu, que passou a ser o meu amigo há alguns anos, porque antigamente eu não gostava dele. Né? Esse eu não sabia. Mas, com toda certeza, se você que está assistindo aí curtiu balada no final dos anos 80, começo meio dos anos 80, até os anos 2000, certamente em algum momento da tua vida da noite tu deixou uns trocados no bolso desse camarada aqui. Porque, vou enumerar só algumas. Maçã Verde, Verdes Anos, Cais Entre Nós, Palatium, Toronto foi a última, né? Viração, e depois, aí, como era o nome da produtora? Enterprise fez festa em Olaria. Da longa e próxima. Me identifico. Temos várias festas com a... Essas eram festas itinerantes na época que... Sim. Isso bombou durante um tempo, Palatium, né? Faltou a Palatium Sunday, pra quem ia na balada. Tá, e como que era? Tipo balada, essas festas? Baladão. Era festa de verdade. Era festa de verdade. Cara, só até os anos 2000 a gente só teve música boa, então já dá pra ter uma ideia. E hoje, radialista. Posso dizer radialista? Pode ser radialista, né? Tem um programa. Eu já tive um programa com ele já. Rádio Universidade. Rádio Universidade. Minuto do Clique eu fazia dentro do programa dele lá, que era Pelotas à Noite, né? Pelotas à Noite. E corretor de imóveis. E o bate-papo hoje vai ser com esse meu amigo aí grande, Francisco Coelho. Eu não sabia que tu não gostava. Não gostava de ti, cara, na época do maçã. Não gostava do Chico. Eu não deixava tu entrar de graça. Não, eu tentei dar vários pulos e não conseguia. Tentei entrar em várias vezes e não conseguia. Eu tenho boas lembranças do maçã, cara. Eu quase transferi eu tenho uma conta no Sicredi, cara. E eu quase transferi a minha agência lá para a agência do maçã pela nostalgia. 7 de setembro, esquina Gonçalves Chaves. Ali foi um divisor de águas. Foi a primeira balada, acho. Eu lembro balada top mesmo. Só então deixa o Francisco explicar um pouco pra nós aqui. Tu era o cara que trazia os eventos, organizava os eventos. Não. Eu comecei em 85. Na realidade, a minha história com a noite começa quando eu sou bem jovem, né? Eu sempre gostei da noite, né? E eu tinha um amigo, e ele tinha um barzinho e tal. Na realidade, a nossa juventude é diferente da juventude de vocês, né? Porque no meu tempo de adolescente... Nossa é mais recente. Não, além disso, no meu tempo de pré-adolescente era comum a gente fazer brincadeiras na casa de um e de outro, nas garagens e tal. Então, aquilo já me fascinava, né? Então, eu tinha alguns amigos que tinham algum sonzinho um pouquinho melhor, e eu ficava pensando, eu quero ter um negócio desse também, né? Depois, lá com 16, 17 anos, né, na nossa época, a gente já conseguia sair para a noite, né? Então, eu comecei a sair para a noite diariamente. E aí eu botei na minha cabeça que eu ia ter uma casa noturna, porque eu achava que eu saberia fazer uma casa noturna que agradasse muitas pessoas. Porque eu, como cliente, sabia o que eu queria e eu não tinha. Isso aqui na cidade de Pelotas. Isso aqui na cidade de Pelotas. Em 1985, eu mais 2 amigos abrimos um bar chamado Viração. Pô, eu nem era nascido. Eu sou de 88. 85. Esse bar ficava na Osório, entre Tiradentes e Teles, numa casa de um amigo meu, né? Esse bar era totalmente alternativo. Eu era estudante universitário na época e dava aula no Colégio Pelotense.
porque eu também era professor. Eu fiz várias coisas na vida e isso é uma das coisas que... Tem a agência que a gente não falou também, né? Vai ser depois. Né? É uma coisa que me caracteriza, né? Eu gosto de mudar de ramo. Eu gosto de arriscar outras coisas, né? Eu não gosto dessa coisa... Eu sei que muita gente tem aquela carreira, é médico toda a vida, Fotógrafo toda a vida. Eu gosto de mudar de profissão, eu gosto de arriscar, saber coisas novas. Viver cada momento. Não sei se é viver cada momento, é tu te testar, entendeu? É tu te experimentar, é tu ter desafios novos, né? Porque num determinado momento dentro de uma carreira, tu não tem mais desafio, né? É só uma sequência. Se tu começar a entrevistar daqui a 30 anos para ti, isso vai ser muito comum. Ah, sim. Então eu era professor do Colégio Pelotense, segundo grau, eu tinha 21 anos, e aí a gente montou um bar lá, um bar alternativo. O que era um bar alternativo? Tocava música, entre aspas, alternativa. Rock, na época, né? Que eram rocks atuais, Pink Floyd, Led Zeppelin, Doors. The Doors. Doors até não tocava muito nesse bar, mas tocava Caetano, Edinardo, Alceu Valença, Gal Costa. E esse bar não vendia refrigerante, né? Vendia só chás, e também vendia cachaças feitas pelo próprio bar, né? Era o Bar Viração. Quando eu fui montar esse bar, o dono de uma loja aqui em Pelotas quis me vender 8 meses. E eu disse, não, eu não quero 8 meses, eu nunca vou ter 32 pessoas dentro do meu bar. Nunca vou ter. Eu não tenho tantos amigos que vão estar toda hora indo A princípio era para os teus brothers. Era para parceria da faculdade, enfim, para os meus amigos, que eu sempre tive bastante conhecidos, pelo menos. E aí, esse cara insistiu que eu tinha que comprar 8 cadeiras, 8 mesas com 32 cadeiras. Ele me empurrou goela abaixo, então, essas 8 mesas. Bom, esse bar, em poucos meses, dava 800 pessoas dentro. Né? Era um bar totalmente fora do eixo noturno, fora do Avenida padrão. Bento Gonçalves. E uma vez, é uma coisa que me emocionou muito, nós que gostamos de moto, a quadra é grande, da Tiradentes até a Teles, tinha moto do início ao fim da quadra. Não tinha espaço para botar um carro. Era uma quadra só de motos. E esse foi o primeiro bar. Saindo desse bar, um ano depois me ofereceram, tinha aqui em Pelotas, lá onde é o Sicredi hoje, na 7 de setembro, esquina Gonçalves Chaves, tinha um bar meio ligado à arte, chamava-se Quilombo, mas era alguma coisa Quilombo, né? Então o Quilombo era uma coisa assim, tinha exposição de arte, tinha jazz, era um bar na frente e tinha uma pequena pista de... Porque aquele prédio era gigante, né? O prédio ali, ele tem 19 aberturas, né? 17 janelas e 2 portas, se não me engano. E o que tu fazia no bar? Nesse bar Quilombo? É. Não, no bar Quilombo não era meu. Né? Eu tinha uma viração. Me ofereceram para mim o prédio do Quilombo falido. Ah, entendi. Falido. O Quilombo fechou. Né? E os donos, que era o Guto King, que é arquiteto, era o Gilson de Moura Valcher, que era um empresário de Erechim, se não me engano, e o Coelho, que era um rapaz ligado à política aqui. De alguma forma, não sei se tinha mais alguém, eles me ofereceram o prédio. Pra tu comprar, ser dono. Passar a chave para mim, porque eles tinham algumas dívidas ainda que tinham ficado da danceteria Quilombo. Né? E eu não tinha dinheiro para fazer, né? Mas isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu. O poder que tem tu acreditar numa ideia. Né? Se tu acreditar numa ideia e tu quiser isso realmente, muito do fundo do teu ser, e trabalhar para isso e pensar nisso, isso acontece. Né? Eu não tinha grana, eu tinha uma moto Turuna, era todo o meu dinheiro. Uma moto Turuna, era todo o meu dinheiro. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. E aí você imagina, assumir um prédio daquele tamanho. De dívidas,
e montar uma estrutura dentro de um prédio daquele tamanho. Cozinha, banheiros, bar, som. Cara, tem uma moto, valeria hoje, sei lá, 10 mil reais. Pintar o prédio, reformar o prédio, estava destruído, né? E eu fiz. E aí nasceu o Verdes Anos, né? Que foi uma casa que tocava, nasceu em 86, e ela nasceu naquele tempo daquela época pulsante de música dançante, que era a época do New Wave, né? Que quem são as bandas New Wave? The Cure, A-ha, massa. Dire Straits. Então, toda essa leva de músicas dançantes, né? Que eram muito pulsantes, né? Então, essa casa tocava isso. Na frente tinha um bar. O bar tocava música ao vivo. Passaram por lá centenas, se não sei lá eu quantos músicos, né? Então, tinha o bar na frente, que vendia pizza, lanche, etc. E a boate no fundo. E domingo tinha o que o Marco falou, que se chamava Maçã Verde, que era um programa que existia para adolescentes, 15, 16 anos, né? Bom, essa casa costumava botar em 1.200 pessoas todos os dias. Nossa. Né? Então era... E domingos, que era o Maçã Verde, era um programa muito legal, né? Porque era um programa saudável para a juventude. Eu tenho umas coisas assim, né? Hoje tem muito essa turma do mimimi, do tudo politicamente correto. Não que eu ache errado, mas às vezes eu acho que isso nos divide demais, sabe? Nos bota uns contra os outros, né? E era lá, o Maçã Verde era uma coisa que adolescentes. Se vendia lá, não se vendia bebidas pesadas, mas se vendia um keep cooler, uma caipira meio fraquinha. Hoje jamais poderia fazer isso, né? E nasceu lá até algumas coisas muito interessantes. Tinha grupos de dança que faziam campeonatos de dança de rua lá, né? Nesses grupos de dança, na época era Silks, Tugabs, Force Mist, quem foi da época sabia, né? Então, desse grupo de dança, eu estava falando que algumas pessoas seguiram a vida no mundo artístico, né? Sim. O Tugabs, um foi cantor, que é o Maurício. Ainda atua ainda, né? Ainda atua. O Lages, que era um menino que dançava, ele era, há pouco tempo atrás, o primeiro bailarino do teatro do Rio de Janeiro, entendeu? Tudo isso nasceu lá, no Verdes Anos. A banda Procurado Vulgo nasceu no Verdes Anos, que ganhou o primeiro festival de rock na RBS. Então, foi a primeira casa, aliás, a segunda casa que eu tive, e era assim, foi, como é que eu posso te dizer, um expoente de uma geração. E Não tem quem viveu, desculpa te interromper, mas não tem quem viveu nos anos 80 que não conheça o Verdes Anos. Não tem. Não tem. Eu me lembro que eu estava nessa época, eu ainda estudava no primeiro grau, né? Eu estava no 7º para o 8º ano, para a 8ª série, e eu não saía ainda. Né? Mas muitos colegas meus saíam. E, cara, o comentário na segunda-feira me dava raiva, velho, porque eu não podia ir, entende? E eu ouvi os caras falar. Eu tava procurando aqui, não encontrei, mas tem no YouTube a propaganda do Verdes Anos. Tem um grupo também no Alguém Facebook. postou. E agora eu tava vendo aqui um vídeo que não tem som, né? Só um vídeo com os convites do Maçã. Aí tem ali ó, a banda Dements, lembra? Dements, Crucifixo, várias bandas assim que tocavam naquela época aqui. E quando eu pude ir no Verdes Anos, é que eu entendi o que é, comecei a entender o que era a noite. Então, o Chico, a gente não se conhecia naquela época, não tinha como, né? Porque ele era de uma vibe totalmente diferente na época. Teve essa participação na minha formação, assim, de pré-adolescente para... mas assim, né? Antigamente era bem diferente do que é agora, né? Com certeza. Eu me lembro que o Verdes e o Maçã eram duas festas. Né? Era uma festa dentro, era uma festa dentro e uma na frente. Porque tinha uma galera. Dois ambientes? Não, é que tinha uma galera que não entrava. Ficava fora. Que ficava fora. Entende? Que era outra festa. Sim. Entendeu? Que era outra festa. Era outra vibe, cara. Era muito legal. Tá, e como que era assim? Porque tu era dono dessa casa, né? Sim. E como que era assim? O que tu fazia? Como é que funcionava? Era muito difícil ser dono de uma casa naquela época? Cara, eu vou te dizer uma coisa, não era difícil. E as pessoas que trabalham na noite,
Vocês já foram clientes da noite, com certeza. Sim, a gente trabalha na noite. Nós já fomos seu cliente. Já fui É, teu cliente. os dois, né? Inclusive. Eu nasci um pouco Trabalhar na depois. noite é um prazer, entendeu? Pode ter certeza que as pessoas que têm casa noturna, elas têm prazer em fazer aquilo, né? É uma espécie de cachaça, dizem, né? Por quê? Porque é um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de relação com as pessoas, né? Tu te relaciona muito com músicos, artistas, tu acaba também conhecendo um lado mais descontraído das pessoas, entende? Claro, é um trabalho, né? E dá trabalho, né? As pessoas não entendem que aquilo é um trabalho. É um trabalho de quase 24 horas, porque tu abre uma casa noturna. Quando tu abriu a casa noturna, naquela época se abria 11 horas, 10 horas, né? Tu já está trabalhando desde as 5 da tarde. E tu é o último a sair. Toda a logística, toda... Se tu não tem já uma equipe estruturada, tu é o último a sair, né? Então, E tu chegou a passar por algum perrengue, assim, que tu lembra? Pô, É? Perrengue eu comecei. Com certeza, Cara, eu deve lembro ter assim, ó, passado por a vários. primeira vez que eu fui no Verdes, que era a Verdes era festa de adulto. Era um sábado de noite, né, cara? Festa de adulto. O Maçã era uma festa mais jovem, assim, galera mais pré-adolescente, assim, ou pós-adolescente ali. Primeira vez que eu fui, cara, achei massa, assim, o troço. Cara, voltei pra casa, assim, ó, vibrando, né? Na semana seguinte, entrou em reforma. Me vi entrando em reforma, cara. Eu fiquei putaço da cara, eu não podia ir no troço que tava fechado, cara. Mas, então essa casa foi assim, ó, ela teve uma época, teve o seu glamour e ela ficou no imaginário de muita gente dessa época. Foi uma casa ícone. Depois de sair dessa casa, eu nem saí dessa casa, um ano depois me ofereceram um bar que era o bar da moda dessa cidade, daqui da cidade, que era um bar de rock and roll. cais entre nós. Cais entre nós, né? Era de um amigo meu, o Beto Mascarenhas e o Gustavo Castilhano, e eles, por uma série de motivos, resolveram vender o bar, né? E era o bar, assim, digamos assim, que as pessoas com grana, tocava rock mesmo, era um bar bem interessante. E eu comprei esse bar. Comprei esse bar. Depois teve Posso te interromper só um pedacinho? Ele adora fazer isso. Cara, que é um assunto que eu queria muito trazer o Chico aqui, porque, pô, faz parte da minha juventude isso, Sim. né, cara? E ele lembra disso. E são poucos que estão vivos ainda, né? Cara, é que eu penso assim, ó. Naquela época era tão difícil as coisas virem pra cá, pra Pelotas, as novidades, aquela coisa toda, né? E tudo te surpreendia. E era tão tranquilo à noite, O né? modelo do cais de bar era um troço surreal, assim. Tu entrava, tu não tinha que pagar pra entrar, enfim. E aí veio o telão, tu viu o clipe da música no bagulho. Cais ali na Gonçalves Chaves. Na Gonçalves Chaves ali, né? Então, eu digo assim, hoje Lá da é tudo Apocalipse. tão... O cais era uma espécie de arena, né? É. O balcão era redondo no centro do bar. Eu lembro. E tinha desníveis, né? E as pessoas ficavam tudo na volta em desníveis. E a gente, quando comprou o bar, implantou o telão, porque eu, na época, já tinha uma antena que eu pegava o MTV, logo que a MTV veio pro Brasil, né? E aí, assim, ó, clipe, naquela época era uma coisa muito difícil. Só no Era- Fantástico. Imagina, telão. Ah, sim. o que Eu tinha lembro. era fita de vídeo cassete e tal, alugava nas locadoras para te ver não clipes, né, para te ver filmes e tal. Sim. E aí a gente largou lá Madonna, Pet Shop Boys, Alphaville, Guns N' Guns N' Roses, Roses. Pink Floyd. Sessão E nostalgia, largava né? aquilo. Cara, era Alguns sensacional, vídeos, cara. tipo, tinha um que era um vídeo do Pink Floyd, o Pulse, se eu não me engano, acho que era o Pulse. E como que vocês conseguiram esses vídeos? Que na época não tinha YouTube. Ah, vocês gravavam. MTV, Não que tinha era nem por- internet nessa época. É, pior. A MTV pegava por parabólica, eu instalei uma parabólica em casa e eu gravava. Ah, no VHS. E muito pouca gente tinha parabólica em casa. Então as pessoas iam pra lá, e eu me lembro que a gente largava assim, tinha um clipe que a gente largava, que era o Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, no Pulse, se eu não me engano, que era, eles largam duas luzes na plateia, como se fosse um avião, um helicóptero procurando a plateia. helicóptero. E eu baixava todas as luzes do cais, ficava no escuro, ficava só o telão, e aquelas luzes passando assim. Rapaz, o troço vinha abaixo. Era uma loucura. Para Que massa. Então, eu acho difícil uma casa hoje surpreender as pessoas.
É tudo tão igual, cara. Né? E era também um bar muito democrático, né? Porque ele já era um bar, assim, com tolerância à diversidade, né? O Cais já tinha o pessoal GLS convivendo numa boa com outro pessoal. O Muscarelli ia tranquilo. Todo mundo ia, cara. Inclusive Então, eu. ele era um bar democrático, era sem ingresso, então era uma coisa bem diferente. Diferenciado. Tocavam lá, às vezes, tocaram muitas bandas do Cais lá. Tocou Nenhum de Nós, tocava Procurado Vulgo, Dama da Noite. Eu não lembro mais de N shows que a gente Sim. fazia, porque quintas e domingos sempre tinha show. Um E dos geralmente melhores era- réveillons da minha vida eu passei no Cais. Um dos melhores réveillons. Assim, o mais curti foi lá no Cais. E aí, indo um pouquinho mais Sons. adiante, né? Sons. Pode seguir. Eu tive a ideia de fazer um fast food. Nessa coisa que eu sempre tenho de Sim, de inovar, diversificar. talvez. Talvez inovar ou diversificar. E aí eu fui para São Paulo. Peguei um avião, fui para São Paulo fazer um fast food. E aí visitei lá as indústrias que promoviam fast food, fiz um projeto para fazer um fast food. E aí caí na noite de São Paulo. E aí, meu velho, eu cheguei da noite de São Paulo, uma semana na noite de São Paulo, eu disse, não vou fazer fast food quando eu vou fazer outra boate. Fiz a Palácio. A Palácio era um lugar chique. Era o top. Era o top. era feito... Pra mim, na época, era a melhor casa noturna, disparado. Pra mim era O som totalmente excep- inacessível. O naquela som época. excepcional. O som era algo fora do sério, assim. Eu lembro que o som da Palácio era algo que não existia. A Palácio foi feito... foi bolada por um arquiteto que na época tinha vindo de Barcelona, das Olimpíadas de Barcelona, tinha feito mestrado, eu acho, em paisagismo lá, que era Fernando Sparenberg. Então ele veio cheio de ideias, né? Mas tu teve alguma influência do que tu viu em São Paulo pra fazer a Palácio ou não? Não, a influência é só que eu me Tu queria curtir mais. eu me identifiquei como um apaixonado pela noite. Entende? Cara, porque tu mudar da noite para fazer fast food no dia ia ser uma mudança. Radical, né? Ia ser uma coisa doida, né? Eu disse, não, eu vou continuar na noite mais um pouco. Eu gosto desse negócio. Então, se fez a Palácio. A Palácio tinha bancos altos, couro de vaca holandesa. Ela era top. Era demais. ela era toda baseada no Gaudí, por causa de Barcelona. Então, tinha uma frente toda em mosaicos, que é uma das técnicas do Gaudí. A pista de dança era um mosaico da Rosa dos Ventos, toda em mármore. Então era... E tinha drinks, veio o pessoal que fazia drinks em Porto Alegre, dava aula de drinks, veio fazer drinks na Palácio, ensinou. Então era um lugar bem transado. O som era fixo no O teto. som era né? fixo no teto. Era uma paulada. A era iluminação envolvente. toda veio de São Paulo. E ela não era um lugar grande demais, Não, assim. mas era aconchegante. Ela era aconchegante, por isso que o som era todo diferenciado, assim. Era muito legal. Mas para mim gerou um certo problema, porque aí eu tinha Palácios, Verdes e o Cais Entre Nós, todos ao mesmo tempo. Uma concorrendo com a outra. Uma concorrendo com a outra e também assim um desgaste muito grande. Ah, imagino. E uma estrutura era muito grande pra gente. E Eu não lembrava tem, disso, que os três chegaram a coexistir, é verdade. tem alguma história que te marcou? Cara, tem muitas histórias que me marcaram, né? Eu nem saberia te dizer assim, porque eu passei por muitas coisas. Algumas é difícil de falar, né? Porque envolve pessoas, né? Eu me lembro de uma história, agora me passou uma história na Toronto, por exemplo, né? Que foi a última boate que eu tive, né? Uma vez tinha um show de uma banda de Porto Alegre, até vou dizer quem era a banda, era o Tenente Cascavel, que é uma mistura de alguns elementos do Cascaveletes e do TNT, né? E tinha um produtor, não interessa o nome, né? Que de uma certa forma ele estava roubando da banda, né? Tu A vê? banda vinha por um percentual de porta. Tu acertava direto com ele? E eu acerto. Não, sempre que tu contrata um artista, dificilmente tu Vai quando tratar é uma direto vida com o com o artista, artista, né? quando tu fala de uma banda que tem um pouquinho mais de relevância, dificilmente o cara vai te vir negociar contigo, né? Ele tem um produtor, né? O produtor vai cuidar de uma série de coisas que envolvem o show. Som, retorno, como é que vai ser, como é que não vai ser iluminação, que tipo de iluminação é, camarim, hotel, hospedagem.
como vai ser transportado. E é um É um produtor mesmo. Produtor executivo. É um produtor Tá executivo. por trás da... Então, esse produtor, ele... E uma pessoa que estava lá, da nossa equipe, viu que esse produtor, ele passou menos dinheiro para a banda. Disse que tinha menos ingressos do que realmente tinham, né? E essa pessoa ficou muito indignada, né? Porque não é justo roubar dos músicos e tal. Então, Sim, ficaria feio até daqui a pouco pra casa, né? Vai pensar que a casa roubou deles, né? A casa não, porque a casa tinha tudo recibinho e tal, não era contrato, mas se botava lá no contrato. O quanto foi repassado para ele. Então. São os comentários, a banda dizendo, a casa paga pouco. E aí, poderia ter essa coisa ruim, né? Mas aí essa pessoa da nossa equipe foi lá e contou pra banda. Vocês estão sendo roubados. Né? E a gente não ficou mais sabendo de nada. Terminou o show, veio o ônibus, a Toronto, a gente vai falar dela um pouquinho, a Toronto tinha entrada exclusiva, saída para músicos, né? Os músicos saíram pela entrada, pela saída deles e depois eu soube da história que aconteceu no caminho, que foi o seguinte, né? Esses caras pegaram o produtor e foram tirando a roupa dele. Capaz. Sapato pela janela, meia pela janela, camiseta pela janela. À noite, sei lá, 3 da manhã, calça pela janela. E aí, quando sobrou pouco ou quase nada, Desce. Vai buscar tua roupa. Mas, não, vai caminhando aí. cara, Vai achar. Pelotas, vai encontrar. mas eu até devo imaginar o que aconteceu. No mínimo, eles apertaram ele e ele não devia ser de agora. Quando não vê quantos outros shows que eles não... Todos, né? Todos, Até até o cara não ia Enquanto tomar uma ele vez foi. só, né? Toma Então, várias, né? tem muitas dessas histórias, né? E até histórias ruins também, de brigas e da gente apartar brigas e também muitos casamentos feitos, né? Sim. Em todas essas Quando casas. se conhece, né? Sim, Quanta gente, né? Muita separação É. também. Né? É verdade. A gente tem uma história boa pra contar, né? Acho que a gente pode contar. Não sei. Medo. De um casamento que a gente fez na colônia. Que o fotógrafo que a gente não precisa falar o nome, que era o assistente do Mascarelli, tava lá e levou um tapão no lado do ouvido, lembra? Ah, é verdade. Mas, cara, é que foi o seguinte. O pessoal, eu adoro trabalhar na colônia. Adoro. Só que eles têm o jeito deles. E o jeito deles não necessariamente é delicado. Né? Então eles brincam assim. Né? E tava numa rodinha e tal, e aí o Felipe, que tava trabalhando comigo naquele dia lá, muito indignado, tinha tomado um tapão na cabeça. Mas levou-lhe o tapão. O tapão na orelha. Brincadeira? Sim, De brincadeira, aí mas putaço, assim, ele né, saiu cara? todo. E aí Eu filmei ele. Pequenininho, né, cara? Um alemão grande. E aí eu parei ele e digo, cara, observa a festa, velho. Olha o jeito que os caras estão brincando. Eles brincam assim. O cara brincou contigo porque ele sentiu a vontade pra brincar contigo. Ele, pior. Eu digo, claro, cara, os caras não tem nada contra ti, o cara vai ter contra ti, meu. Não tem nada. Eles brincam assim. Acontece, esse tipo de coisa acontece. Quem tá na noite tá sujeito a esse tipo de coisa. Tá bem sujeito. Com certeza, assim. Show de bola. Só vamos fazer uma pequena pausa agora. O pessoal que está assistindo aí, a gente só vai fazer uma pequena pausa para os nossos apoiadores e a gente já retorna aqui conversando com o Francisco Coelho sobre essas épocas boas aí que o Mascarelli viveu. Já voltou. E agora o momento dos nossos apoiadores. Esse pessoal que nos ajuda a manter aqui o canal, com que a gente consiga realizar mais podcasts que vocês tanto gostam. E eles são muito importantes para nós, então vamos a esse momento dos apoiadores aí. Começando com a New Fashion House, salão de beleza, com a Poseidon Som e Luz, a Cacau Fest Eventos, que há 12 anos vem adoçando Pelotas e região com o seu chocolate de qualidade. Eu pessoalmente adoro os espetinhos de morango com chocolate. Está nos apoiando também o frigorífico Casa Nostra, que desde 2019 atua com uma excelência em carnes, localizado ali nas Charqueadas, no Areal. E temos também a Suelen Acosta, facilitadora de negócios imobiliários, com mais de 5.000 metros vendidos. Quer comprar o seu imóvel, sua casa, seu apartamento ou quer investir? Chama a Suelen que ela vai te ajudar. Esses foram os nossos apoiadores de hoje. Por favor, comenta aqui embaixo, manda um salve aí para essa galera, bora fazer barulho, bora trazer mais apoiadores aqui pro canal para a gente continuar fazendo esse trabalho que vocês tanto gostam e cada vez com mais qualidade.
Bora fazer barulho! Estamos de volta aqui, seguir então a nossa conversa com o Francisco Coelho, que estava falando sobre A produtora. a produtora, né? Estávamos falando sobre essa época das festas da medicina, as glamourosas. E aí a gente estava falando, eu e o Jefferson, que tinham 3 produtoras na época, né? A Estado Z, Que depois As era maiores, na tinha Zan, outras, depois virou né? Estado Z, né? Que era do Luciano, a Outro Planeta, que era do Mauro e do Mário, e a Enterprise. Eu não tinha problema de relacionamento com nenhuma das produtoras, então a Estado Z e a Outro Planeta, elas nunca fizeram festa juntas. Eram rivais, né? E eu já fiz festas tanto com a Estado Z quanto com Outro Planeta. Com a Estado Z a gente começou a fazer uma festa, depois eu continuei fazendo sozinho, que é uma festa que também foi muito famosa aqui em Pelotas, chamava Natal Fest, teve 10 anos. Natal Fest eu fazia com os amigos, que eram amigos advogados, eles já faziam essa festa antes, eu entrei já no meio do caminho. Era o Guto Gasali, o Marcelo Viana, o Paulo Centeno, teve o Xandeco, lá do Casarão, uma vez. Quem mais? E a Edu da Chapon. Essa foi muitos anos, foi na Colônia Masa, não foi? Colônia Masa, muitas lá no Tours Executive Hotel. E era também uma festa diferente, né? Uma festa bem produzida, né? A da Colônia Masa, pra mim, a que eu fui, não foi a melhor que eu já fui. Eu fiz uma festa Natal uma vez Fest. na Colônia Masa, que se chamava Luau na Colônia Masa, fiz com a Estado Z. E a gente lançou a Prince Special Beer, era o Prince, era o nome da. E a gente fez lata de cerveja liberada. Cara, 2.500 pessoas. Depois o pessoal pedia a cerveja e botava dentro do museu para levar para casa. Mas, e aí tu começou fazendo festas, fez quantas festas? Dezenas, centenas. Ah, deu certo, tu fez a primeira e depois foi fazendo. Em Viu por seguida, mais quanto- nessa primeira festa, o Mauro Orengo, que é um amigo meu, que era dono do Engenho Santa Inácia, E tu organizava sozinho essas festas? eu tinha uma equipe. Ah, show. Eu tinha uma equipe. Mas a minha equipe era enxuta, né? Eu tive primeiro o Eclair, que me ajudava, que é um menino que era da Estado Z, Eclair Mendes. Hoje ele é produtor de alguma banda, não sei se os Tia Garotos, alguma coisa assim. Não, o responsável era tu. Não, quem idealizava, quem bolava as coisas, sempre fui eu. E tinha meu filho Sócrates também, começou a... Ah, mas... E hoje ele é DJ, né? Que legal. Sócrates DJ. Ah, o Sócrates DJ é seu filho? É meu filho. E faz festa hoje, né? Faz música eletrônica. E tinha também o meu sobrinho Alexandre, tinha o meu ex-cunhado Vladimir, pessoal que dava um suporte, né? Mas quem organizava... Eu me lembrei de uma coisa muito interessante, né? Na época não existia celular. Mas nessa época que eu comecei a fazer eventos, começou a ter os celulares, né? Começaram a chegar em Pelotas. Então, para te ter um celular, né? Eu tenho um bar que eu esqueci de falar, né? Tu tinha que ter entrar lá na telefônica, numa fila, e era ali na... Ah, sim. Era de frente ao posto ali da... Eu já é a Igreja da Universal Osório. agora. Ah, sim. E aí eu tive um bar que chamava Circuito Alternativo na praia. E era com o Luiz Eduardo Dutra, o Fábio Morango, o Fábio Terraciano, e acho que eram nós 3, não lembro mais de quem estava com a gente. Só que o Luiz Eduardo Dutra, ele trabalhava na Telefônica. E ele me conseguiu uma conta de celular e eu pude comprar... Uma linha. Uma né? linha. Uma linha de celular. E eu pude comprar O celular era fácil de comprar, a linha que era o problema. Né? um celular que era um tijolo enorme, né? E eu me lembro, cara, que aí eu comecei a resolver tudo no celular. Para mim foi fantástico, né? Primeira conta de celulares. Bota isso aí. Quase 30 anos atrás, R$600. Nossa. Quase cai duro. Não vou fazer uma festa, foi o lucro todo aqui. Com certeza, mas era muito caro tu falar pelo celular na época. Sim. Nossa, Ah, sim, novidade. era Pouca gente tinha. Pegava lugares que não pegavam. Então, aí eu fui convidado pelo Mauro e
depois pelo Mário e o Juliano, que eram os donos do engenho, a fazer minhas festas só no engenho, né, Santa Inácia. Aí eu fiz muito, acho que durante, sei lá, uns 2 anos eu fiz festas só no engenho, né? As festas eram lá no engenho. Eu falei aqui para vocês na hora dos patrocinadores que a gente fez uma festa lá, não sei se tu estava ouvindo, Emerson, que o engenho nesse dia trocou o sistema de ingresso para comanda, paga na saída. Aí fizeram 5 caixas de saída, mas tinham quase 3.000 pessoas dentro do engenho. Nossa. Aí na hora que Terminou, todo mundo. Todo mundo foi nos caixas. E aí, os caixas eram próximos das portas. E, claro, tinha a porta aberta, mas aí tu tinha que sair com a comanda, né? Sim. E aí, tinha o engenho, era no engenho ali na rua Dom Pedro II, tinha várias portas. Aí tinha uma porta que tu entrava e saía. E tinha outras portas do lado, né? E aí o pessoal começou a se empurrar e quebraram as portas. Tá louco. E foi aquela debandada. Das pessoas que a gente conseguiu cobrar, sobraram 2.400 comandas. Então, Nossa. A quantidade de gente que agora tinha tu na... imagina que legal, cara, tu tá numa festa onde o som é bacana, a banda é bacana e tem 2.800 pessoas bacanas que estão lá, não estão brigando, estão lá se divertindo. Massa. Hoje tu não faz uma festa assim com um monte de gente, assim, eu acho. Não, depende. tem Só como. se tu ser algum artista. Não, mas sim. Aí sim. Mas no caso dele não tinha um artista. Tinha a banda que tocava, era banda conhecida, mas não era uma banda nacional, entendeu? Um troço assim. Tá, só pra gente não queimar o nosso tempo aqui. Tá. Vamos. Abreviar. Depois, Saindo disso, eu tive a Toronto. Foi uma outra casa noturna, que foi lá na Dom Joaquim, no antigo Curtume Adler, né? Lá fiz vários shows também. Tu começou com casa noturna, depois tu começou a organizar os eventos, que É a seria. mesma coisa, né? Eventos à noite, né? Sendo ele em local fixo ou não, né? E aí depois, como é que tu chegou, que tu me falou que tu é radialista? Como é que tu chegou? Teve mais coisa antes. Quando eu terminei a casa noturna, um dos meus DJs começou a ter uma... Quando eu terminei a minha produtora, um dos meus DJs era o Franco, né? E aí o Franco começou a trabalhar com propaganda. E aí nós montamos uma empresa chamada Yes Propaganda. Essa empresa eu fiquei por lá por 15 anos. Yes, não existe ainda, Yes. Não, a Yes não existe mais. A Yes Propaganda tinha vários clientes de vulto, aí, a Ecosul, Engevix, Extremo Sul, a gente atendeu vários grupos legais. E a gente criou uma famosa propaganda que a gente pegou um trocadilho, que era do Caboclo, ele fez uma coluna uma vez no jornal, Vai Tomar no Cruz, e a gente pegou e fez o famoso Tá Estressado, Vai tomar no Cruz. Que nos rendeu 2 prêmios de propaganda no Rio Grande do Sul na Que massa. categoria rádio, né? E a gente fez propaganda de jornal e tal. No jornal tinha um camarada lá com as 2 cabeças, seu time perdeu, vai tomar no Cruz. Que show. Que era o Cruz de Malta ali do centro. Sim, Hoje, infelizmente, fechado, né? pois é. Desde a pandemia. Então, eu fiquei 15 anos na IAS Propaganda. Foi uma época bem legal também. E um pouquinho antes de eu sair da IAS Propaganda, a Clarice Becker me convidou para fazer um programa. Eu sou um radialista esforçado, né? Eu não tenho grande talento de radialista, mas eu tenho bastante conhecimento na cidade e me considero ter um bom gosto musical. Então, a gente fez lá o Pelotas à Noite, na RU. Posteriormente, já ainda na IES, o então gerente comercial da rádio União FM me convidou para ter um programa lá. E eu tenho esse programa até hoje, chama-se Estúdio Rock, todas as quintas-feiras. Vocês são Que legal. nossos convidados para ouvir o programa, se vocês gostam de rock and roll, das quintas das 7 até as 9 da noite. Tocamos lá, então, fizemos Como é que encontra? Rádio União FM 99.9, tem o aplicativo da rádio, né? E também tem no site da rádio, você pode ir lá. A rádio é uma rede, né? A União tem Pelotas, Novo Hamburgo e Blumenau. Tá pela internet também? Tá, pelo aplicativo. Pelo aplicativo e pelo site, site, né? Aí tu seleciona a região que tu quer ouvir ali e escuta. Show. É E legal. aí, o que a gente toca lá? Muito rock and roll. Aí entra tudo aquilo que o Marco falou. AC/DC, The Doors, Black Sabbath, Led Zeppelin, Pitch. Pink Floyd. Temos também o bloco
Das Cara, nacionais. um dia eu dando aula aqui, a minha aula não foi no Instituto Mix, foi aqui. E aí foi, a minha aula no Instituto Mix no programa dele. E eu dizendo assim, manda um oi pra mim que eu tô ouvindo aqui, não sei o que e tal. E ele pegou, a pedido do meu amigo lá, o Marco Mascarelli, fotógrafo, não sei o que, pitch, eu odeio pitch, cara. Eu não Mas a gosto. pitch é legal, cara. O início da pitch é legal. Ele tava lá me enchendo o saco, me manda um abraço, me manda um abraço. E o Então programa tá, tava lá. então tá. Aí já tava no último bloco. Que eu fiz um bloco só de. Nosso terceiro bloco lá no Foi só de programa, nacionais, né? Foi só de nacionais. E ele disse, pô, não vai mandar um abraço? Tipo, me esqueci do Marco. Então aí eu dei uma baixadinha no som, dei um BG. E disse, essa música vai pedir do nosso amigo Marco Mascarelli. Pitch, cara. E as minhas A alunas gente ficaram me teve- olhando assim, eu digo, eu nem gosto de pitch. A gente teve um radialista aqui também, né? Como é que era o nome dele? Eu não O... lembro o nome do rapaz. Ah, Mas meu ele Deus. conhecia o Chico, mas ele trabalha É. na... Me esqueci, cara. Se pegar no programa, Wagner pode Lopes? ser. Ele conhecia Cara, o eu Chico sou de muito nome. ruim de memória. Cara, quando ele tinha um programa na RU, Que vergonha. Pelotas à Noite, e o Pelotas à Noite ele tinha uma publicação no diário, e eu corria as casas fazendo foto. Foi legal aquela época, cara. Foi Bacana. Foi corrido, Ele foi tinha sofrido, mas foi legal. Uma página na sexta-feira no Diário Popular, era a página central do diário, onde a gente falava sobre o que ia acontecer na Noite de Pelotas. Ah, Então, que legal. Todos os bares a gente colocava foto dos clientes, fotos das bandas. E o Marco saía à noite e fazia as fotografias, que saíam depois na outra sexta-feira. É. Né? Era tri. E tinha o programa na Rio, que era na quinta. Então a gente Isso. divulgava. E aí e eu tinha no programa, dentro do programa eu tinha um... É programete, pode ser? É um programete. Um programete chamava Minuto do Clique. E eu gravava dicas de fotografia e saía no ar lá no... Ah, foi e aí. algumas vezes eu ia ao vivo com ele no rádio lá, né? Cara, num dos programas ao vivo, ele diz aqui, estou aqui hoje com meu amigo, o mago da fotografia. Ai, meu Deus, cara. Pegou, cara. Pegou o mago da fotografia. As pessoas perguntavam pelo mago da fotografia depois do rádio, que era eu. E às vezes me largavam umas bombas assim, como é que a pessoa faz para tirar uma foto com o celular No escuro. no escuro? Tem bomba Liga a pra luz. fazer. Liga a luz. Ele contrata um fotógrafo. Que show. E hoje tu tá, então, com esse programa de rádio aí. Estamos nesse programa de rádio há 6 anos lá na União FM. Já tá 6 anos lá, já. Toca muito o que lá? Cara, lá a gente toca rock and roll. A gente tem Atual? a gente tem um leque bem amplo, né? Porque assim, ó, o rock é uma música de muitas vertentes. Sim. O rock não é uma vertente só, né? Então, eu procuro tocar assim, dar o cerne, assim, o mais grosso, assim, nos anos 90, por aí. Né? Porque eu sou o cara oriundo dos anos 70, escutar a música dos anos 70, 77, 78. Então eu vou lá escutar Black Sabbath, Dire Straits, Pink Floyd, Led Zeppelin, The Who, Queen, ok? Só que se tu for hoje para nossa geração atual, muitos nem conhecem. Sim. Né? Por exemplo, Sim. na geração agora, a geração agora é a Z, pode ser? Ah, não, acho que é outra agora, né? É Alfa, alguma coisa assim, não é? Posso ter uma ideia. É, Eu sei que a tem um geração nome até diferente agora. De 90 a 2010, eles fizeram uma entrevista, 20% ou 25% Ah, eu vi isso. das pessoas nunca ouviram Ouviram falar falar. em Beatles. Não, o que é Beatles? Mas a gente tava comentando aqui no outro podcast, né? Esses dias que, às vezes, uma série tá agora, acontecendo agora, uma série nova, toca uma música antiga e viraliza, né? E viraliza porque eu não conhecia e acharam mais. Pra tu ver como Mas ainda aí é o fácil viral, é acesso, né? aquele momento e apaga. Ué, qual que a gente tava falando do Strange Stranger Things? Things? Eu me esqueci Aquela música dos anos 50? como é o nome dela? Eu não vejo tanto, sim. Ai, me esqueci, mas eu sei que é antiga, né? Sim, década de Ficou, 50. ficou no top 2 do Spotify mundial. Uma música de 30 anos atrás. É diferente. Existem várias pessoas com o nome de Elvis, né? Sim. Mas tu chegar e falar assim, tu conhece a música do Elvis? Tu conhece Elvis? É uma marca, todo mundo sabe quem é. Pode não Elvis, conhecer as músicas, mas conhece mas o rei do rock. É o Elvis, é o camarada que pegou lá nos Estados Unidos aquela música gospel e tal,
e trouxe para o mundo na Da época dos Black brancos, Music, né? então, o blues e o jazz ali. É. Então é um cara que é difícil tu não ter nem como conter. Os caras nunca ouviram falar no Mas agora Elvis. vão ouvir, porque vai sair o filme, né? Ah, Vai é. sair o filme do Elvis. Então, Muito bom pro sinal o trailer. o Elvis é assim, ó. O camarada que olhar o Elvis como um artista, ele vai dizer assim, o cara tinha... É um showman. O cara tinha um carisma fora de série. Cara, o carisma daquele cara goste tu ou não das músicas, né? E o carisma dele era fantástico. Mas eu acredito que muita gente ia nos shows nem muito pelas músicas, mas pelo show mesmo que ele fazia, né? O espetáculo. Que é o que os músicos estão começando a fazer agora, né? Tu vai, inventam muitas Imagina, coisas. Naquela época dos anos 50, onde as mulheres usavam o maiô inteiro, né? Ele foi chamado de Elvis de Pelvis, por causa que ele mexia. Que ele rebolava, né? Tanto que ele foi, uma época, proibido. Sim, Ah, no é trailer verdade. do filme. No trailer Não. do filme o cara fala, vou ser preso porque eu rebolo, porque eu tava rebolando. Né? Ele fala É, no isso trailer aí, do filme, isso aí. o filme vai ser... Eu acredito, pelo trailer, o filme vai ser fora de série. Fora de série mesmo. Então, eu procuro, voltando à tua pergunta, colocar assim, tipo, quase 50% das minhas músicas lá nos anos 90, 2000. Depois disso, tem rock and roll? Tem rock and roll. Mas o rock and roll perdeu um pouco. O rock and roll não é que não tenha bandas, não é que não tenham meninos tocando rock and roll, não é isso. É que o rock and roll perdeu espaço na mídia, ele foi meio que bloqueado, principalmente aqui no Brasil. Né? É que é o que a gente estava falando esses dias, né, também. Agora eles vão muito no que é comercial, né? E tem uma fórmula para as coisas que são comerciais. E aí Eu acho que eles transformam determinadas coisas que é bom para a indústria fonográfica em comercial. Né? Esses tempos eu não sei como é que é o nome dessas bandas coreanas, vocês devem saber. de K-pop. Ele tem em casa. Ele sabe, é nerd, Como né? é? Ele sabe. Eu vi como um documentário de como fazem uma banda coreana daquelas. Como se produz um K-pop, uma banda K-pop. Você cria, né? Exato. O K-pop só acendeu por causa do governo, de política, né? K-pop, digamos assim, como é que funcionava para uma banda fazer sucesso antes? O RPM, o Paralamas, o Legião, como é que funcionava? Os caras começaram a tocar no barzinho, nas garagens e tal, daqui a pouco eles arrebanhavam mais um pouco, daqui a pouco eles Sim. tinham mais uma relevância, a produção ia lá, pô, esses caras são bons, vamos contratar para a nossa gravadora. E lançavam os caras. Bom, quando a gravadora pegava e lançava os caras lá no Chacrinha, no Globo de Ouro, não sei o quê, os caras pegavam... Acendiam, pegavam outra relevância. Essa K-pop, né? Isso. Esse eu vi o seguinte, é diferente. Eles fazem uma seleção de tantos meninos Sim. que sabem dançar, outros que cantam bem. Depois de selecionar aquele grupo, eles dizem, bom, a música é essa aqui, vocês cantem isso aqui. E investem tudo para fazer os isso. americanos Os americanos não seria- também fazem isso, não né? seria tipo Eu acho ali que os- o NSYNC também foi feito dessa New forma. Kids on the Block, Billy Vanilli, as boy bands. As boy bands. Então, hoje é muito em cima disso, né? Funk, por exemplo, né? O funk, por exemplo, é uma música que o James Brown fazia, não é a mesma música que tocam aí no chamado funk carioca, que eu acho que, na minha cabeça, quem lançou isso aí foi o DJ Malboro lá na Xuxa. Então, essa música é meio que colocada, assim, eu acho, através de todos os veículos de comunicação, massificada, né? Bomba, né? Em cima toda hora. E as Acorda, bandas Pedrinho, isso aí fica as bandas na de rock cabeça do cara. perderam um pouco de espaço, principalmente aqui no Brasil, para se lançar. Então, a gente não... Tem bandas legais? Tem. Esse que é o Nirvana. o Live, o Jam. Tem a contraposição do grunge, que é lá nos Estados na Grã-Bretanha, o Britpop, que é entre o Oasis e essas outras bandas, entendeu? A gente toca um pouco disso, busca alguma coisa lá nos anos 80 também, é muito forte, porque... Não sei se vocês já viram, tem muita festa nos 80, né? Sim. Tem festa nos anos 70, né? É sempre 80 e 90. Os 80 é cult, né? O 80 é é cult. E a época mais maluca, mais extravagante, não Foi tem 70.
Foi 70. Foi 70, é loucura total, né? É Woodstock, né, cara? Olha as roupas dos anos 70. É. Sim. É completamente lisérgico aquilo, né? Mas não. Mas hoje em dia seria cancelado. Seria cancelado? Hoje em dia seria. Lacrar que não deixaria hoje em dia. Infelizmente, né? Lacrar que não Porque deixaria. foi uma época muito... Aberta? Cara, foi muito... anos 70... Ué, qual que é? Cara, vem aquela história lá da França, lá do é proibido proibir, né, cara? Isso aí, né? É. Pessoal, já estamos estourando nosso tempo aqui. Eu queria agradecer aí a presença do Francisco. Pensa numa mensagem pro pessoal, enquanto eu falo com eles aqui, para se despedir também, para tu passar uma mensagem, tá? Que tu não deve ter avisado ele que tinha essa parte no final do podcast. Lógico que não. Só para complementar, Mas depois de toda... eu acho que dessa forma assim, que eu vim sem saber como é que era a dinâmica do programa é melhor, porque eu vou ser mais autêntico. É que eu não pensei em nada. tu tem experiência, tem bagagem. Pega um pessoal que tá começando aí, fica nervoso pra caramba. Se eu não mando as perguntas pra eles terem certeza que... Só que se chega na hora, a gente foge do roteiro. A gente Acaba foge. sempre fugindo. É. Só para complementar, não vamos se espichar nesse coisa, mas para ver que o Chico é um cara que ele é versátil nas coisas que ele faz. E depois de tudo isso, ligado à cultura, ligado à arte, ligado à noite, aquela coisa toda, hoje o cara é, além do programa do rádio, corretor de imóveis. Ah, trabalha com corretagem. Vendeu hoje? Aproveita para vender. Isso aí vai ser tema de um outro podcast. Faz o jabazinho. Vamos lá. Vamos. Onde acha um corretor? A gente tem um outro podcast que a gente vai ter que trazer um pessoal de corretagem para falar sobre esse assunto que vai ficar polêmico, né? Depois que o Elon Musk fala uma coisa, os troços meio acontecem. O que o Elon Musk falou que eu não sei? Que ele tá vendo o fim da criptomoeda e do ramo imobiliário. O ramo imobiliário foi o que causou aquela crise nos Estados Unidos, Na China. uns anos atrás. Não, nos Estados Unidos. Agora está na China. Foi. Olha, talvez não tenha um fim do ramo imobiliário, talvez tenha... Acabou. Não, vai ter uma mudança da maneira de comercializar e de locar, né? As pessoas isso aí que é importante, porque... não vão deixar de construir casa nem de locar casa, né? Isso é uma coisa que eu quando eu ouvi pensei, mas você lembra como é que era antigamente as blockbusters? Sim. Virou Netflix? Tudo, cara, tem um filósofo lá, Heráclito, que diz, né, que nada é permanente no mundo, exceto a mudança. Quem disse isso foi o Buda. Heráclito. Essa é uma das quatro. Éfeso. Essa é uma das 4 bases do budismo, a impermanência das coisas. Mas vocês estão tudo meio contemporâneos. Eu estudei na faculdade, eu fiz um trabalho, tomei uma bomba nesse trabalho por causa desse filósofo, tive que estudar ele de novo para fazer uma prova, por isso que eu lembro. Pelo visto, ele não aprendeu. É que eu estudei com o Heráclito. Estudou com o Nostradamus. Estudei com o Nostradamus. Ele botava a cabeça lá na bandeira. Aí, ó, teu celular tocando, ó. Meio do podcast. É o São Paulo querendo me vender coisa. Tá bom, então vamos finalizar aqui, que eu acho que até estourou o tempo já. Queria agradecer ao Marco Mascarelli pela presença de novo. Sempre aqui, presente. A tua, Jefferson, muito obrigado por ter vindo aí mais uma vez. A gente vai ter outros encontros, com certeza que vai te chamar. E Francisco, muito obrigado aí. Uma mensagem pro pessoal de casa. Primeiro de tudo quero agradecer o convite do Marco, o Emerson, o Jefferson também, muito obrigado. Mandar um abraço ao pessoal que está nos escutando e nos assistindo. Uma mensagem que me veio agora à cabeça. Eu falei sobre várias coisas que eu fiz, né, durante toda a minha vida profissional. A mensagem que fica, eu acho, é que as pessoas não têm que ter medo de mudança, né? Eu acho que a mudança é positiva, né? Sempre há um medo do novo, né? Como o Marco falou agora, eu sou corretor de imóveis. Eu sou ainda estagiário. Eu ainda não tenho meu crescimento definitivo. Eu sou estagiário do Dirceu. E comecei num outro ramo, aprendizado todo novo, né? E eu estou me adaptando, entendeu? Se o mamífero ele sobreviveu pela adaptação. Então, você que está em casa, né? Você não tenha medo de mudar. Mude. Está infeliz? Muda. Acha que pode mais? Muda, né?
Se mudar e não der certo, sempre dá para voltar atrás, né? Nunca tenha medo de correr atrás de alguma coisa. E a experiência da mudança também, ela te rejuvenesce, né? Ela oxigena o teu cérebro. Porque se tu passar a vida inteira trabalhando na mesma coisa, né? Tudo que tu faz vira paisagem, vira rotina. E se tu fizer, toda hora tiver novos desafios, né? O Marco, que é bibliotecário, fotógrafo, um dia desse ele quer ter uma casa noturna, isso é maravilhoso, mantém o cérebro em funcionamento. A minha esposa que está em casa me permitiu vir aqui agora. Deus salve conduto, valeu. Qual que é o nome dela mesmo? Cris Helena. Valeu, Cris. Ela é professora, né, de física e matemática e já tinha mestrado e tal. E agora, durante a pandemia, ela resolveu fazer doutorado e está fazendo faculdade de computação, entende? Show. Então, ela está sempre se movimentando, isso eu acho muito legal. Então, fica o recado aí. Pessoal, mude, cresça, aprenda, faça coisas novas. É isso aí. Show de bola. Assistam um senhor estagiário. É muito bom, é muito bom. Agora tu falou, eu voltei assim no filme. Muito bom. Show de bola. É com o Robert De Robert Niro. De Niro. Show de bola. Então, pessoal, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o curtir e bora fazer barulho. Até a próxima. É isso aí. Rufem os tambores.